Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a fé, a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos reunidos e Tomé estava com eles. Aqui também nos reunimos 8 dias depois da festa da Páscoa, da festa da ressurreição do Senhor. E do mesmo modo como naquele tempo, como 8 dias depois da festa da Páscoa, da ressurreição do Senhor, Jesus se põe no nosso meio e diz: A paz esteja convosco. O fruto da ressurreição de Jesus é a paz. Em primeiro lugar, a paz entre Deus e os homens. Desde o pecado original, desde o pecado de Adão e Eva, não existia a paz entre Deus e os homens. Mas, pelo contrário, existia sempre uma rivalidade entre a humanidade e Deus, pois
O pecado original fizera com que os homens olhassem de modo desconfiado para Deus. E agora, após a vitória de Cristo sobre a morte, novamente está sobre esta relação entre Deus e os homens a paz conquistada na cruz, a paz da infinita misericórdia de Deus que perdoa os nossos pecados e nos torna dignos dele. A paz esteja convosco. Cada celebração eucarística repete-se o que aconteceu no cenáculo em Jerusalém. O próprio Jesus se coloca no nosso meio. Mesmo as portas fechadas, mesmo quando nós não lhe abrimos as portas, mesmo quando nós estamos com o coração temeroso, Cristo se põe no nosso meio, através de sua palavra, através da Eucaristia, e deseja que a paz esteja conosco. E com esta paz recebida do altar, nós nos encaminhamos para levá-la às realidades onde nos encontramos, para levar esta paz à nossa família, à nossa casa, ao nosso trabalho, ao nosso grupo social. Hoje celebramos a festa da Divina Misericórdia, uma festa que foi querida pelo próprio Jesus, quando apareceu a Santa Faustina Kowalska. E o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, também ele polonês, instituiu para toda a Igreja, no segundo domingo de Páscoa, a festa da Divina Misericórdia. E o que nós poderíamos meditar nesta festa para nós? Em primeiro lugar, que cada um de nós deve se reconhecer como Tomé. Nós não encontramos o Senhor ressuscitado, nós não o vimos, mas por meio da pregação da Igreja, nós podemos colocar nossa mão nas feridas redentoras de Cristo. E nós podemos, como Ele, dizer: meu Senhor e meu Deus, porque a mensagem da ressurreição vem para nós através dos apóstolos, através da Igreja. A primeira misericórdia de Deus para conosco é, mesmo sem termos visto, nós acreditarmos na ressurreição do Senhor. Acreditaste porque me viste, Tomé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós entramos nesta bem-aventurança do Senhor, que mesmo sem ter visto o ressuscitado com os olhos do corpo, nós podemos compreender este mistério através dos olhos da fé. O segundo elemento para a festa da Divina Misericórdia está na primeira parte do Evangelho. No Evangelho de hoje, nós encontramos dois momentos. O dia da ressurreição, quando Cristo aparece para os apóstolos e Tomé não está, e 8 dias depois, com Tomé reunido com os outros 10 e Cristo que lhe deseja a paz. Então, na primeira parte, nós encontramos o dado da instituição do sacramento da confissão. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. O sacramento da misericórdia de Deus para conosco é o sacramento da confissão. Cristo autorizou os seus apóstolos. Cristo deu poder aos seus apóstolos por meio do Espírito Santo, para eles perdoarem os pecados, ou os retiver. Perdoar os pecados porque agem na pessoa de Cristo. Perdoar os pecados porque os sacerdotes são ministros e servos da misericórdia de Deus.
Amados irmãos e irmãs, Cristo continua vivo e operante na sua igreja através dos sacramentos. Através do sacramento da confissão, nós mergulhamos no coração aberto de Cristo e encontramos perdão e salvação. Por isso, nós cantamos no Salmo responsorial: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Amém. De pé, professemos nossa